nós chegando aqui no lugar da Eucaristia, lugar da mesa colocada, da mesa posta aqui, porque a minha palavra essa noite é uma palavra muito objetiva relacionada a esse ato que nós, eu diria, nos atrevemos a participar. Participar da ceia do Senhor é algo que deve nos levar a uma reflexão profunda sobre esse ato de grande responsabilidade. Eu queria, antes de mais nada, dizer a você que é um privilégio maravilhoso, incomparável. A gente fala disso. Mas será que nós temos discernido de fato o que é estar presente para celebrar esse momento que vai muito para além daquilo que nos inspira a comunhão como igreja, né? Essa é a proposta de Jesus num segundo plano, mas no primeiro plano é que nós, ao participarmos desse evento, nós o façamos realmente propondo e projetando toda a glória para aquele que preside de fato esse momento, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está aqui nesse lugar espiritualmente. E Ele está aqui presente porque aqui está o seu corpo, a comunidade dos remidos, dos salvos pelo Senhor Jesus. Quando essa comunidade se faz presente, 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele disse, e ele cumpre, ele estará. E esse é um momento solene, é um momento importante. Eu quero ser bastante prático. Ontem eu fui muito abençoado, fui regado, fui profundamente banhado pela palavra de Deus em 3 oportunidades, desde as 9 da manhã até as 16 horas, até as 4 da tarde, no encontro sobre revitalização de igrejas, na igreja do Rio de Janeiro, na Catedral, ouvindo o reverendo Guilhermino, depois o reverendo Leonardo e por último o reverendo Averaldo, nosso querido JR. E um grupo de pastores, presbíteros, irmãos, fomos profundamente marcados por palavras que nos mostram a importância de vivermos uma vida revitalizada. E ontem uma coisa que foi dita de forma muito objetiva é que quando a gente pensa em revitalizar a nossa igreja, a gente tem que pensar em revitalizar a nossa própria missão. É colocar diante de Deus e dizer assim, Senhor, essa é a missão, esse é o teu objetivo para a minha vida. Mas antes disso, a questão é, você sabe qual a sua missão? Nós poderíamos sermos muito, e aí é um perigo, né, cairmos na obviedade, na questão do simplismo, de dizer, eu sei que a minha missão é adorar a Deus sobre todas as coisas e também amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu sei que Deus me chamou para ser testemunha, para ser exemplo, para ser alguém que marque profundamente a minha geração, causando impacto à minha geração com aquilo que Ele tem operado na minha vida. Isso é muito abrangente. Mas a pergunta é, passando pelo discernimento que você tem a respeito dos dons, daquilo que Deus te deu, daquilo que no fundo, da sua intimidade com o Senhor, você sabe que é o que Deus tem colocado diante de você para que você faça. Por quê? Se nós não temos essa visibilidade clara do que Deus me entregou de forma específica para que eu cumpra, que intimidade tenho eu então com o Senhor? Eu não posso generalizar, eu não posso de forma tão abrangente colocar aquilo que é óbvio. Deus quer que você seja uma bênção.
e ele diz que faria de você uma bênção, e isso disse a todos nós, mas de forma muito específica. O que Deus tem te chamado para fazer? O que Deus tem colocado diante de ti para que você faça? Qual o serviço específico que Deus tem dado a você para que você sirva não somente a Ele, mas você sirva também ao seu povo e sirva também à humanidade? Qual o legado que você vai deixar? O que você tem feito? E aí eu queria chamar você à reflexão de forma muito objetiva aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Pode abrir no capítulo 2, um texto sobejamente conhecido nosso, Filipenses 2. Eu peço que você observe primeiramente a leitura que eu vou fazer do verso 1 ao versículo de número 4, porque aqui o texto nos sugere o padrão, preste atenção nisso, tá? O padrão da vida cristã, o modelo da vida que precisamos obter a partir daquilo que observamos em Jesus. Às vezes observamos atentamente os movimentos da nossa geração, estamos atentos às atualizações tecnológicas, estamos atentos aos modismos, atentos às novidades, às coisas que vão surgindo. Não queremos ficar de fora, não queremos pagar mico, né? Não queremos passar vergonha, não queremos ser taxados de gente desatualizada, gente que está fora de moda. Mas o nosso padrão de vida cristã é Jesus. E aí, acompanhe a leitura que eu faço do verso 1 ao verso 4 desse capítulo número 2, porque primeiro o apóstolo Paulo discorre para a gente sobre a importância de nós vivermos e aplicarmos a necessidade de termos uma vida simples, com humildade, para servir. Diz assim o texto. Olha só o que Paulo está exortando, está aconselhando. A palavra exortar aqui significa aconselhar de forma contundente. Diz assim o texto: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Eu paro aqui só para fazer uma observação. Paulo está usando de uma linguagem, de uma figura retórica de sua época, que é ironia. Percebam o que ele está dizendo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação, é óbvio que há. É lógico que nele, em Jesus, existe tudo isso. Ele está dizendo para os seus irmãos em Filipenses o seguinte: gente, acordem. Um filósofo francês disse que a melhor maneira da gente sonhar é acordar. Sonhar e ver o que sonhamos ser realizado, a gente precisa acordar. Paul Valéry disse isso. E aí a gente vai ver aqui no versículo 2 o que ele declara em seguida: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Guarde essa palavra sentimento agora aí no seu coração. O mesmo sentimento. Olha o sonho de Paulo. Paulo está dizendo: eu quero que vocês completem a alegria que eu tenho tido, de modo que penseis a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo amor que eu tenho tido por Ele, Jesus, meu coração, e por vocês, por meus irmãos. Sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí ele declara em seguida, preste muita atenção nisso, porque isso nos leva para a particularidade desse ato que vamos praticar daqui a alguns instantes, que é a celebração da ceia. Atentos, ouçam. Nada façais por partidarismos ou vanglória. E aí ele complementa. Essa palavra é carro-chefe desse diálogo. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Percebe? O que é que Paulo, inspirado por Deus, está dizendo? Nós precisamos considerar aqueles que caminham conosco nesta jornada de vida cristã como gente
mais importante do que nós. Isso não é uma opção. Isso nos é dado por mandamento. Não tenha cada um em vista, verso 4, o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque a igreja dos Filipenses dava mostra de que havia pequenos ciúmes entre irmãos. Havia litígio entre eles. Existia gente que queria ter mais honra, possuir mais honra. Vocês tiveram a oportunidade de ler um livro chamado História dos Hebreus. Vocês têm acesso a alguns documentos que fazem uma análise da igreja cristã primitiva. Vão ver, existiam igrejas que Paulo plantou, ou que Paulo inspirou a outros que plantassem, que Paulo não esteve presente, mas por carta pastoreou essas igrejas. E você vai perceber que essas igrejas não eram igrejas perfeitas, como não é a nossa e como não é nenhuma outra igreja perfeita. E que todas as igrejas acontece isso que está acontecendo aqui. Situações que acabam em dissensões. Por exemplo, quando Paulo aqui fala sobre essa situação aqui, no versículo 2, quando ele fala sobre esse completar da alegria dele, ele já está fazendo alusão a uma questão que ele vai tratar lá no capítulo 4, da relação de Evódia e Síntique. Duas mulheres piedosas, duas mulheres de Deus, não há dúvida alguma, mas que estavam vivendo um momento desassociado, um momento em que não havia entendimento entre elas. Então a igreja dava aparentemente mostras desses pequenos ciúmes, dessas rupturas, gente que queria receber honra, gente que queria receber recompensa. Então Paulo recomenda que a igreja projetasse o seu olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus, e que é o exemplo, é o paradigma de humildade. E aí, quando ele faz esse preâmbulo, ele abre, inaugura esse capítulo número 2, a partir do verso 5, então, eu gostaria que você lesse junto comigo até o versículo 11, o apelo final que Paulo faz, dando de fato agora e projetando o exemplo, o objetivo máximo da sua preleção, da sua carta à igreja de Filipenses. Porque aí ele vai mostrar aonde está o remédio, o recurso para resolver essas situações. Primeiro, do verso 1 ao verso 5, ele aponta o problema, ele faz a problematização. Agora, do verso 5 ao verso número 11, ele mostra aonde é que se pode encontrar, então, solução. Vamos ler, então, verso 5 ao verso 11 juntos? Leamos, queridos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra que eu pedi para vocês guardarem essa palavrinha que está no versículo 2 desse capítulo 2, lá no finalzinho do verso 2, sentimento. É com essa palavra aqui que a partir do versículo 5, quando Paulo faz o apelo à igreja, ele coloca a sua força para a exortação. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós temos aqui que o exemplo máximo de humildade para resolver a nossa situação é o Senhor Jesus. Sabe por quê? Vou fazer uma pergunta a você, responda no seu coração. É mais fácil você obedecer alguém que pede para você fazer algo, mas não dá exemplo,
ou aquele que pede para você fazer algo, e dentro daquilo que ele lhe pede, ele é exemplo. Quando a gente percebe que estamos diante de um modelo, diante de um exemplo vivo para nós, e aí nós não podemos de forma alguma negociar aquilo que ele nos ordena, aquilo que Cristo coloca diante de nós, nós só podemos fazer aquilo que os militares fazem. Prestamos continência, não é? Não se bate continência, né? No sentido de se presta o cumprimento, né? Mas muito mais do que cumprimentar é dizer: eu estou pronto para cumprir, eu vou cumprir a missão. É atender a ordem. E essa palavra, essa expressão sentimento, lá no original grego, significa aquilo que é de mesma substância, de mesma essência. Então, o que Paulo está propondo aqui é que nós tenhamos a mesma essência que houve também em Jesus. Agora, como eu e você vamos obter essa essência? Não é impossível, senão ele não teria feito esse apelo. Preste atenção numa coisa, querido. A essência já nos foi dada através do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus concedido a todos nós. Ele é o outro Consolador. Ele é o Paráclito de Deus. É aquele que nos traz um consolo que não é um consolo passivo, né? Você está triste, está acabrunhado, então ele vem, age sobre a tua vida, dizendo: olha, não fica assim não, sabe? E às vezes existem formas de imaginarmos consolo, e às vezes nós até consolamos as pessoas de forma errada, porque muitas vezes nós estamos alimentando autopiedade nas pessoas. Nós estamos dizendo para as pessoas: olha, tadinho de você, não fica assim, olha, eu tô... E nós alimentamos isso na vida do outro, só que o consolo é dinamis, no grego é poder. É esse poder de Deus em nós que nos levanta, que sacode o nosso coração, que nos tira dessa posição, muitas vezes, de nos acharmos altivos, de nos acharmos mais importantes do que o outro. Acharmos com isso que nós somos capazes de resolver as coisas que estão ao nosso redor, as coisas que estão diante de nós, e muitas vezes o que Deus está mostrando para nós, que nós precisamos olhar para Ele e nos inspirarmos no seu exemplo, que é exemplo de humildade, para que nós possamos então, de fato, dependendo dEle, declarando que a nossa vida, ela diretamente precisa do mover dele em nós, removendo de nós tudo aquilo que nos embaraça na nossa relação com ele e com o outro, nos tornando aptos para a prestação do serviço. E o texto continua dizendo aqui no versículo 6, porque ele subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Ou seja, por que ele subsiste em forma de Deus? Porque ele agora é um ser humano, mas ele não é um semideus. A mitologia grega diz que se uma humana ou humano tivesse uma relação íntima com um Deus, o filho dessa relação seria um semideus. Interessante. O Espírito Santo, ele agiu no ventre de Maria. Jesus nasceu, mas Jesus não é um semideus. Contrariou toda a história religiosa, toda a cultura religiosa, principalmente a cultura helênica, grega, que estava predominando naquela época. É um tapa, me desculpe a expressão, na cara daqueles que naqueles dias esperavam que houvesse pelo menos uma alusão, para que poderia então se pensar na possibilidade de realmente Deus ter engravidado uma humana, deste humano ser um ser de Deus. Mas ele é Deus, e ele mesmo subsistindo na forma de Deus, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Gente, se ele
fez isso, experimentando na sua própria carne, que é a nossa carne, também é a nossa humanidade. Ele obedeceu ao seu Pai. Eu e você precisamos obedecer a Deus sem tomarmos o lugar de Deus, porque às vezes eu e você queremos ocupar o lugar de Deus. Você talvez esteja cogitando no seu coração: pastor, eu nunca pensei isso. É necessário a gente pensar explicitadamente sobre isso. Mas quando a gente começa a querer dar um jeitinho, quando a gente quer começar a agir, de uma maneira onde nós não submetemos os nossos passos ao Senhor, nós estamos dizendo: eu não dependo do Senhor, eu sei que eu posso resolver essa situação. A gente, de forma indireta, nós estamos dizendo isso. Aí vivemos estressados, vivemos preocupados demais, vivemos angustiados, a nossa saúde se esvai, aí causamos uma situação de perturbação, de constrangimento na vida das pessoas, e aí ficamos abalados. Por quê? Porque nós esquecemos que é Cristo Jesus o nosso modelo e é Ele quem nos conduz. Mas perceba, caminhando um pouquinho mais à frente, vemos no versículo 7, ele colocando justamente o que é a oposição daquilo que muitas vezes nós queremos ao tomar o lugar de Deus. Ele diz assim: antes de ser igual a Deus, é isso que ele está dizendo, Jesus se esvaziou, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que Paulo quer transmitir é que a disposição e a índole dos membros da igreja, de cada um de nós, deve ser igual a de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos assumir, como Jesus assumiu, essa forma servidora. Hoje existem várias obras literárias sobre como aquele que quer estar à frente, aquele que quer resolver problemas, aquele que quer ajudar as pessoas, ou seja, até numa visão de liderança, Existem várias obras, vários livros, Monge Executivo, tantas outras aí, já assumiram e tiveram que se curvar à verdade bíblica, dizendo que hoje o líder tem que ser um servidor. Mas a Bíblia já falava sobre isso. Se eu quero realmente abençoar pessoas, se eu quero realmente estar à frente, conduzindo pessoas num processo de desenvolvimento, de crescimento na vida cristã, se Deus tem me chamado para isso, se Deus tem me colocado responsável para abençoar vidas, eu preciso entender que eu não sou o suprassumo da verdade. Eu preciso reconhecer que eu tenho que aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, para que eu possa, a exemplo dele, que não quis ser servido, mas veio para servir. E aí eu preciso entender que eu passo a ser essa pessoa. Um servidor de Deus. Um servidor dos céus. Um servidor de Deus, ele tem que se humilhar. Porque quando ele se humilha, ele estará apto para sofrer qualquer tipo de humilhação, qualquer tipo de injustiça. O problema é que muitas vezes nós não queremos passar por isso, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos entender que é assim que Ele age conosco. Versículo 8, já caminho para o final, diz que a si mesmo também se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero concluir essa palavra, essa reflexão, dizendo para você o seguinte: todo e qualquer esvaziamento de nós mesmos, todo e qualquer exercício de humilhação diante de Deus, declarando que a glória é dele, que a honra é dele, e que não temos nada, absolutamente nada em nós que possa mudar as pessoas, que possa até mesmo nos preencher, se não for o mover dele a nossa vida. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante, e isso está aqui registrado para a gente. Tudo o que fizermos nesse sentido vai nos levar à morte. Não estou falando aqui da morte física, mas eu estou falando da morte do nosso eu. Se eu e você devemos declarar morte a alguém,
Lá em Efésios capítulo 6 declara que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra as pessoas, é contra toda sorte de potestades dominadoras que estão no ar do mal. Nossa guerra é contra o nosso próprio eu. Eu, reverendo Ivo, tenho o maior inimigo sobre a face da terra. E não é Satanás. O meu maior inimigo se chama Ivo César Silva Mozart. Quem já viu um pequenininho vídeo do John Piper, ele fala sobre isso. O maior inimigo dele se chama John Piper. Eu entendi que o meu maior inimigo sou eu. Porque as tendências do meu coração são horríveis. São horríveis. De querer pecar contra o meu irmão. De querer fazer a minha própria vontade. Mas, irmãos, é tão bom quando a gente se humilha e se coloca diante de Deus, a gente diz assim: Senhor, mortifica a minha carne. Essa inclinação que eu tenho para o mal, como Paulo dizia. O maior inimigo de Paulo era Paulo mesmo, ele deixa isso bem claro. O mal que eu não desejo fazer, esse eu faço. O bem que eu desejo realizar, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu realizo. O bem que eu desejo, eu não consigo fazer, ele declara na sequência: miserável homem que sou. Irmãos, lá no original, essa expressão miserável não é a expressão que temos hoje quando chamamos os outros miserável, não. Ele está dizendo o seguinte: eu vivo numa miséria, eu não tenho Deus na minha vida. Mas Paulo não era um homem de Deus? Ele dizia: Senhor, cadê você na minha vida? Porque quando eu pratico isso, creio por conta de uma ausência dos teus valores em mim, do meu esquecimento, eu secundarizo, eu coloco de lado tudo que o Senhor realizou na cruz por mim. Eu sou uma vergonha para o teu Evangelho, que Paulo está dizendo. Paulo é um dos meus ícones na Bíblia, mas não é o principal. Se esqueça que Paulo criou uma situação constrangedora com Barnabé e João Marcos. Embora João Marcos fosse um pouco rebelde, mas Paulo guardou no coração dele um sentimento que não era bom em relação a João Marcos. E Barnabé seguiu com ele. Barnabé pastoreou. Barnabé foi pastor. Paulo naquele momento não foi pastor. O grande teólogo chutou o balde, deixou aquele rapaz de lado. E a gente bota Paulo lá de cima, né? Paulo não é nada disso não, irmãos. É um homem sujeito como eu e você a toda a sorte. E ele declara isso depois. Ele sabia quem ele era. E eu e você precisamos saber quem nós somos. E eu e você precisamos entender que para participar desse momento, nós precisamos olhar para a mesa do Senhor, olhar para os elementos da mesa do Senhor e refletirmos sobre a importância deste ato, que deve refletir o nosso espírito de humildade, de submissão, de humilhação diante do Senhor, porque enquanto servo do Senhor, enquanto você é uma serva do Senhor, você tem que liberar amor a Deus, você tem que cumprir vontade de Deus, você tem que ter intimidade com o Todo-Poderoso, você tem que colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado diante de você, para que você seja extensão dos braços de Deus para a vida do outro. A igreja dos Filipenses estava passando por um momento difícil, e tudo isso porque mesmo diante da mesa do Senhor não discerniam isso. Paulo teve uma situação problemática com a igreja de Corinto a respeito também da Eucaristia, aonde a instituição da Eucaristia, de forma teologizada e doutrinária, Paulo trabalha junto aos coríntios. Mas eu queria concluir dizendo para você, e do verso 9 ao verso 11, a gente vê o resultado de um Cristo que se coloca nas mãos do Pai, se humilha, obedece, não diz para o Pai: olha Pai, mas eu sou teu filho, eu sou igual, eu sou Deus como o Senhor.
Veja que ele não quis tirar vantagem para ele. Jesus foi esbofeteado, mas ele não mandou fogo do céu para consumir aqueles que o afrontavam. Ele tinha poder ou não tinha para fazer isso? Tinha. Na hora que ele foi levado para a cruz e foi humilhado ali, você talvez diga, mas ele foi cumprir o plano de Deus. Sim, ele foi cumprir o plano de Deus, mas ele podia ter dito, eu não vou passar por isso. Lá no Getsêmani, no lugar do sofrimento, ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice do sofrimento. Mas ele diz, todavia não faças a minha vontade, seja cumprida a tua vontade. Aí você percebe que Jesus está querendo dizer, ele sofreu tudo e não quis ser como Deus, porque ele poderia ter tirado vantagem daquilo tudo, mas ele não foi Deus para ele. Mas quando aquele cego de Jericó gritou por ele, ele foi Deus para o cego. Quando o homem da mão ressequida apareceu diante dele, ele foi Deus para o homem da mão ressequida e o salvou, ele o recuperou a mão. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas suas vestes dele, seu poder, ele foi Deus para aquela mulher. Ele foi Deus para os outros, mas ele não foi Deus para si mesmo, porque ele entendia que o Pai era o maior alvo da sua obediência incondicional. Essa paixão precisa tomar conta do nosso coração e nos tirar da letargia, nos arrastar da nossa preguiça espiritual de servir ao Senhor. Às vezes estamos reclamando que não aguentamos carregar sobre os nossos ombros a tarefa que o Senhor nos tem confiado. E trocamos isso por um prato de lentilhas. Irmãos, ao participarmos deste momento, nós temos que encarar este momento como um momento em que Deus está nos convidando muito mais do que para a sua mesa. O Senhor está nos chamando a viver uma vida de humildade, uma vida em que possamos, vivendo essa humildade que está em Jesus, também nos tornarmos exemplo para a vida dos outros, sofrendo o que tivermos que sofrer, matando, destruindo o nosso próprio eu, crucificando o nosso próprio eu, porque o lugar do meu eu é na cruz, é lá. Eu então concluo dizendo para você, do verso 9 ao 11, então vem aí a resposta: Deus o exaltou sobremaneiramente. O exaltou de forma maravilhosa, e deu o nome que está acima de todo nome. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Porque para ser Senhor, Ele primeiro se tornou servo. Você quer ter preeminência na obra, no serviço do Senhor? Isso é bom, mas que você tenha para que os outros olhem você e digam assim: ali vai uma serva, ali está um servo, ali está alguém que abre mão dos seus valores, das suas convicções pessoais no que diz respeito àquilo que eu e você consideramos ser algo que nos exalte. O exaltado aqui não sou eu nem você. O exaltado é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça, o privilégio, nos dê a bênção, de participarmos desse momento agora.